Mas nesse ano nós oramos com um objetivo: irmos mais profundo com Deus. Não imaginamos, porém, que teríamos que enfrentar uma dificuldade tão grande. Não imaginamos em nenhum momento que teríamos que enfrentar uma pandemia e que essas dificuldades se levantariam na nossa direção, de forma que teríamos que ir mais profundo com Deus, realmente, no meio das dificuldades. E eu quero falar, nessa noite, de uma palavra específica, e o tema da mensagem dessa noite é: viralize a sua fé. Viralize a sua fé. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Viralizar hoje virou, é um argumento muito utilizado, por exemplo, na internet, quando uma notícia se espalha rápido demais e atinge muitas pessoas, é chamado viralizou. Você viu tal notícia que viralizou? O que acontece? Ela se espalhou de uma maneira tão rápida que atingiu muita gente. E assim ela é comparada, por exemplo, com um vírus que se espalha de maneira rápida e atinge muitas pessoas. Mas nós queremos ir na contramão disso e viralizar a nossa fé. Fazer com que a nossa fé atinja o máximo de pessoas possíveis. Fazer com que a nossa fé, de alguma forma, possa mudar o quadro atual, instalado de medo no ar, e que a nossa fé possa, de alguma forma, viralizar e alcançar o máximo de pessoas possíveis, fazendo com que elas desenvolvam confiança em Deus. Que a nossa fé possa atingir muitas pessoas. Os desafios que se apresentam, eles nos levam mais profundo com Deus. O objetivo é que a gente passe de fase. Eu vi o pastor Lucinho falando que ele costuma jogar videogame com o filho dele, e ele disse assim: jogar videogame é a coisa mais inútil que tem, porque a gente fica horas ali na frente e sai e não melhorou em nada, né? Não ficou mais edificado, nada disso. Mas o videogame ensina uma coisa: ele nos ensina a passar de fase. E cada fase a gente vai aprendendo uma habilidade diferente. O objetivo do jogo sempre é assim: em cada fase que você passa, você desenvolve uma habilidade diferente, você aprende uma manha, um macete diferente, que vai fazendo com que você fique mais capacitado, até que quando chega na última fase, você está preparado para enfrentar o chefão. Não queira enfrentar o chefão sem ter passado pelas fases, porque você não vai estar preparado. E o objetivo das dificuldades, dos desafios que se apresentam na nossa vida, são nos deixar mais capacitados para que a gente possa passar de fase. Nós cremos que esse tempo, esse momento, essa luta que se levantou mundial, que está sacudindo muita gente, na verdade, vai fazer com que a gente possa passar de fase e ir mais profundo na nossa relação com Deus. Amém? Então o objetivo é: viralize a sua fé. E eu fico pensando, por exemplo, em alguns personagens bíblicos. Em um determinado momento, a Bíblia nos conta que Davi era o filho mais novo de Jessé, e ele cuidava lá do rebanho do seu pai. Enquanto ele era um rapazinho, ruivo, em torno de 17 anos, seus irmãos já eram guerreiros, soldados de guerra, e estavam na frente da batalha. Um dia, o pai de Davi entregou para ele lá a marmita, para ele levar para os seus irmãos. E Davi foi só para levar a marmita para os seus irmãos. E quando ele chegou lá, ele escutou a afronta e o desafio do gigante Golias. Era um gigante, 6 côvados e 1 palmo a altura dele, em torno de 2,90 metros a 3,10 metros. Era o tamanho do gigante. O exército de Israel estava todo amedrontado diante daquele gigante que estava se apresentando. Mas quando Davi ouviu a respeito do desafio do gigante, ele falou: eu vou enfrentar esse gigante. Mas ele não era um soldado, ele não estava habilitado para a guerra, mas ele se levantou e venceu o gigante Golias. Davi foi colocado naquela geração com um propósito: encarar o desafio e vencer. Aquele desafio gigante que se apresentou para ele fez com que de alguma forma ele passasse de fase, e ele se tornou o grande rei de Israel. Pensando também na rainha Esther, em um determinado momento,
o povo de Israel estava dominado, e tinha lá o rei, e esse rei tinha uma rainha já, mas a rainha Vasti desonrou o rei, e quando ela desonrou o rei mandou a rainha embora, e agora ele começa então a procurar uma outra rainha. O rei pede que os seus servos busquem em todo o reino uma jovem que pudesse ser a rainha. Muitas mulheres foram eleitas, foram buscadas em todas as partes e foram trazidas, e depois de um processo, depois de um tempo de preparação, elas foram trazidas até o rei, e Esther foi escolhida rainha. Esther era uma judia, ela não era ninguém. De repente, ela se transforma na rainha. Certo dia, se levantou um plano para destruir o povo judeu. E o seu tio, o tio de Esther, ele manda um recado para ela: Esther tem agora um projeto para acabar com todo o povo judeu, vão matar todos os judeus. Vai lá e fala com o rei. E a Esther diz assim: não, avisem o meu tio que eu não posso. Porque se alguém chega na presença do rei sem ser chamado, o rei tem que estender o cetro. Se o rei não estender o cetro, essa pessoa é morta. E eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada. Quando avisaram o Mordecai, o tio dela, desse recado, ele devolve e ele diz assim para ela: Esther, não pense que só porque você está no palácio, você está livre dessa ameaça. Você também é uma judia. Agora, se você não fizer nada, o socorro vai vir de algum lado. Mas quem sabe se não foi justamente para este propósito que você foi colocada aí. E aí ela então jejuou 3 dias e falou com o rei e acabou salvando o povo judeu. E eu tenho pensado nisso. Cada um de nós foi levantado para um tempo. Davi foi levantado para aquele tempo, o tempo de enfrentar o gigante. Esther foi colocada como rainha justamente para esse propósito. E se ela tivesse se calado? Mas a palavra do Mordecai diz: quem sabe se não foi justamente com esse propósito que você foi levantada? Para salvar o povo, para se posicionar, para ir mais profundo. E hoje de manhã, enquanto nós estávamos aqui adorando, eu estava lá no meu cantinho e começamos a cantar canções. E uma das canções que foi tocada aqui de manhã foi uma canção que nós cantávamos no início da nossa conversão. E eu fiquei pensando naquele tempo, naquele período da conversão, lá no início, em que eu não fazia a menor ideia. Eu não sabia qual era o projeto de Deus para a minha vida, eu apenas tinha entregado minha vida para Jesus. Nunca imaginei, nunca sonhei ser um pastor de uma igreja. Mas de repente eu penso, diante desses problemas e dessas ameaças, será que justamente nós não fomos levantados para este propósito? Proclamar a vontade de Deus em meio aos desafios. Deus já sabia. Quando nós oramos no início do ano, no ano passado, já para o tema desse ano, quando o Senhor confirmou no nosso coração o tema mais profundo, Ele já sabia pelo que nós íamos passar. Mas qual vai ser a nossa postura diante disso? Qual vai ser o nosso comportamento diante dessas ameaças? Cada desafio traz circunstâncias que ou nos paralisam ou nos levam mais profundo. E o projeto desse ano é que a gente possa ir mais profundo com Deus. E então a gente chega aqui no livro do Daniel. Esses homens aqui que estavam na Babilônia, eles foram levados como escravo. O que acontece, gente? O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele manda os seus servos, os seus súditos, ele diz assim: vocês vão lá até lá Israel e tragam para cá um punhado de homens, jovens, que tenham capacidade, que não tenham defeito e tal, selecionem lá um grupo de jovens e tragam para cá, porque eles vão me servir. E nessa leva,
foi trazido para a Babilônia? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 homens foram trazidos juntos ali. E quando eles chegaram ali, o rei já tinha estabelecido algo para eles. O rei disse assim: todos esses homens vão ser alimentados com a comida que eu como, com a comida do rei, e também vão beber do vinho do rei. Mas Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Os judeus têm muito isso, tem coisa que eles não comem, tem coisa que eles não tocam, e ele colocou isso no seu coração. E ele chamou então o cozinheiro e disse para ele assim: olha, eu não gostaria de comer a comida do rei e nem beber a bebida do rei, nos dê legumes e água. E o cozinheiro falou assim: olha, eu não posso fazer isso, porque o rei vai perceber que dentre todos esses jovens, vocês vão estar mais desanimados, mais desnutridos, e vocês vão colocar a minha cabeça a prêmio. Daniel falou para ele: não, faz o seguinte, experimenta por 10 dias, nos dá só legume e água, e depois de 10 dias você vê. E quando passou 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes, mais robustos, mais preparados do que os outros jovens. E aí o cozinheiro se encheu de coragem e disse: tudo bem. E eles foram tratados assim por 3 anos. Ao final de 3 anos, eles foram trazidos para servir o rei da Babilônia. E aqueles homens se destacaram, eram mais inteligentes, mais preparados, mais sábios do que os outros. E agora nós vamos chegar nesse ponto de Daniel capítulo 3, onde vem um grande desafio. Diz a Bíblia em Daniel capítulo 3 que o rei Nabucodonosor, Daniel 3, 1, diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro com a altura de 60 côvados e uma largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor teve uma ideia, um projeto: construir uma estátua de 60 côvados de altura. Um côvado, querido, é a medida do cotovelo ao dedo médio. Essa medida é um côvado, dá mais ou menos 44 a 52 centímetros, meio metro. Ele construiu uma estátua de 60 côvados, em torno de 30 metros de altura, por 6 côvados de largura, e colocou na província de Dura. E aí, então, depois dessa ideia fantástica do rei de construir uma estátua, ele coloca um decreto, versículo 4, Daniel 3, verso 4 diz: então o arauto gritou alto: para vós isto é ordenado, ó povos, nações e línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e de todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E aquele que não se prostrar e não adorar, no momento será lançado na fornalha de fogo ardente. Então, de repente, o rei estabelece um decreto, e esse decreto obriga as pessoas a adorarem, a se curvarem, a se prostrarem à estátua que ele tinha construído, sob a ameaça de que aquele que não se curvasse seria lançado na fornalha de fogo. E eu costumo dizer que qualquer adoração que é motivada pelo medo do fogo não é legítima. Mesmo aquelas pessoas que correm para uma igreja e que tentam adorar a Deus, motivados pelo medo do fogo do inferno, não trazem uma adoração legítima, porque a adoração genuína não é baseada em medo. A adoração genuína não é baseada em ameaças. A adoração genuína é baseada na devoção e no amor que nós temos, no reconhecimento daquele que é, do nosso Deus. Mas o rei, como não conhecia aqui, ele resolve que as pessoas deveriam adorar a estátua que ele construiu, e quem não fizesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, o tipo de adoração estabelecida ali era baseada no medo. E o medo é algo que nos paralisa. O medo é algo, ele tem um poder de penetrar na nossa vida e de nos paralisar. Eu costumo dizer que o medo é a fé invertida, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam,
A fé é inabalável, é uma confiança inabalável no Senhor. O medo é uma convicção de que algo negativo vai acontecer. O medo é um receio de que algo ruim virá sobre você. Então o medo é como se fosse uma fé invertida. Mas, gente, o medo tem a capacidade de nos paralisar. Eu me lembro, no dia que que eu recebi a notícia que o meu irmão estava com câncer. Ele estava doente. E foi no médico. Coisa comum. E eu estava escorado na pia da minha casa. Eu liguei para ele. E aí, como é que foi lá? E ele respondeu: foi horrível. O médico falou que eu estou com câncer. E é gravíssimo. Parece que o chão saiu debaixo dos meus pés, como se uma flecha de medo tivesse entrado, um gelo me tomou. Uma insegurança, uma paralisia, uma incapacidade de fazer alguma coisa. Naquele momento, o medo tem esse poder de nos tirar do eixo. Mas logo a gente se levantou, naquele mesmo dia me levantei e tomamos uma postura em relação à angústia, ao medo. Começamos então a correr atrás, ligar para as pessoas e pedir dinheiro emprestado para que ele pudesse fazer a cirurgia, e graças a Deus deu tudo certo. Fez a cirurgia, está bem, está vivo, está aí. Mas quando recebemos o diagnóstico da minha mãe também, câncer, o medo vem nos visitar. Eu falei, um dia eu estava na frente da igreja lá em Araranguá. Nós estávamos na calçada da igreja. O Dan era bem pequenininho, meu filho. Tinha 2 aninhos. E eu estava conversando com uma pessoa assim, e tinha uma moto estacionada ali. E ele estava brincando na calçada, e de repente ele pulou para trás da moto. Ele ficou abaixadinho atrás da moto ali. E eu estou conversando com uma pessoa, eu estou vendo ele abaixadinho atrás da moto ali. E de repente eu escuto um barulho forte de um carro acelerando com uma velocidade muito. E quando eu me virei, vinha vindo uma caminhonete a toda velocidade. Eu me virei para aquela caminhonete. E quando eu me virei de volta, o Dan estava se preparando para correr para o meio da rua. E na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei sem reação, minhas pernas amoleceram, eu não consegui falar uma palavra. E a Elis, que estava perto dele, que viu aquilo, a Elis pulou e segurou ele pela goela. Aqui, ó. E eu custei a me recuperar, porque o medo tem essa capacidade de penetrar na gente e de nos paralisar. E eu li um artigo essa semana chamado 2 vírus. Um deles era o vírus que é real, que existe, que está aí e que é uma ameaça genuína, que não é para a gente brincar, que não é para a gente fazer de conta que ele não existe, ele está aí. Esse é o vírus. Mas tem o outro vírus, que é o vírus do medo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, embora o vírus mesmo ainda não tenha chegado na minha casa, o do medo chegou. Eu tive que lidar com isso. Teve momentos de incertezas, de inseguranças, a gente teve contato com muita gente, a gente ficou muito preocupado, a gente ficou com medo, e eu tive que ir lá, botar o meu joelho no chão e conversar com o Senhor. Mas o medo tem essa capacidade de nos paralisar. Enquanto que a fé não. A fé é inabalável. A fé é uma convicção de que Deus vai nos livrar. A fé é uma certeza de que o Senhor está conosco. A fé, ela nos faz permanecer inabaláveis diante de qualquer ameaça. E aí, diante da palavra do rei, tocou-se os instrumentos e todas as pessoas se curvaram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Então, diz a Bíblia que os homens foram até o rei e disseram: ó rei, esses judeus que o Senhor trouxe de lá de Israel não te consideram e não estão nem aí para a tua palavra, porque eles não se curvam. E eles então foram chamados, versículo 14, Daniel 3,14, diz o seguinte: Nabucodonosor disse-lhes: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois,
quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e de todos os tipos de música, estáis prontos para vos prostrar e adorar a estátua que eu fiz. Mas se não a adorardes, sereis lançados no mesmo momento dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos resgatará das minhas mãos? Olha o atrevimento desse rei. Ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego e já fala em tom de ameaça: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se curvam diante da estátua que eu levantei? Agora, pois, quando os instrumentos tocarem, vocês vão se prostrar, e se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Mas que atrevimento! É um tipo de ameaça que coloca em jogo a capacidade e o poder do nosso Deus. É um tipo de ameaça que diminui a autoridade do nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se abalaram. A palavra diz que eles olharam para o rei e disseram assim: fica tu sabendo, ó rei, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo. Se Ele quiser, Ele nos livra. E se Ele não quiser, então nós vamos morrer, mas nós não vamos nos curvar. Que tipo de resposta, que tipo de atitude, que comportamento, que autoridade, que fé inabalável. E quem sabe se não foi justamente para isso que eles foram levados para a Babilônia? E quem sabe se não foi justamente para isso que Davi foi levar a marmita para os seus irmãos na guerra? E quem sabe se não foi justamente para isso que Esther foi feito rainha? E quem sabe se não foi justamente para isso que eu e você fomos trazidos à terra, justamente nessa geração? O Senhor sabe dos desafios que nós vamos passar, Ele sabe. Mas nós precisamos ter uma fé inabalável. Não significa ser irresponsável, não significa ser leviano, não significa ser imprudente. Significa que se o vírus tiver que nos pegar, então que pegue, mas o do medo nós não aceitamos. Amém? Leia comigo no verso 16: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram para o rei Nabucodonosor: nós não necessitamos te responder sobre isso. Se assim for, ó rei, nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos resgatar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Mas se não, fica tu sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que resposta espetacular, que comportamento maravilhoso, que atitude de fé. Não necessitamos te responder, ó Deus, ó rei, a respeito desse assunto. O nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Se Ele quiser, é isso que Ele vai fazer. Agora, se Ele não fizer, então nós vamos morrer, mas nós não vamos nos curvar diante da tua estátua. O rei ficou enlouquecido, mudou o seu semblante, ele ficou porque ele foi afrontado. Verso 19 diz: então Nabucodonosor se encheu de furor e a expressão da sua face mudou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Sabe o que é isso? É uma ameaça que tenta, de alguma forma, desestabilizar a fé. É um blefe. Eu não sei quanto é, mas digamos que a fornalha aquecida fosse 1000 graus. Pega uma pessoa, joga na fornalha com 1000 graus, o que acontece com ela? Morre. Aquece 7 vezes mais, 7000 graus. Pega uma pessoa, joga na fornalha, o que acontece com ela? Morre. Então que diferença faz 1000 ou 7000 graus? Que diferença faz aquecer 7 vezes mais a fornalha? Mas o que eles estavam querendo fazer de alguma forma era injetar neles insegurança, medo, desestabilizar a fé deles. Mas eu suspeito de que eles tinham lido o profeta Isaías. Eu sei que Daniel lia Jeremias,
Porque a Bíblia cita que o próprio Daniel lia o livro do profeta Jeremias, que viveu antes dele. Isaías também viveu 100 anos antes. E olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 43, 1 e 2. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 1 e 2. Volta só um pouquinho, nós estamos em Daniel. Volta, vai ter Ezequiel, Jeremias e Isaías. O profeta Isaías viveu um pouco antes, por isso que ele está antes na Bíblia. Viveu mais ou menos 100 anos antes de Daniel, 100 e poucos anos antes. E no capítulo 43 de Isaías, verso 1, o Senhor dá um recado para seus servos e diz assim, Isaías 43, 1, e agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E passares pelos rios, eles não te arrastarão. E quando andares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te arderá. A palavra de Deus diz, não temas, eu te redimi, tu és meu. E quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. E quando passares pelo fogo, não vão te queimar. E a chama não te arderá. Olha na palavra de Deus. Ela não diz se passares pelo fogo, ela diz quando passares pelo fogo. É certo que você vai passar. Jesus Cristo também falou, no mundo tereis tribulação, tem de bom ânimo. Diante das lutas e tempestades, não temas. Quando Jesus estava andando num caminho e veio o chefe da sinagoga naquela época, Jairo, se aproxima de Jesus e diz, Jesus, a minha filha está enferma em casa, ela está à morte, eu sei que o Senhor pode curar ela. Imediatamente chega alguém do lado dele e diz, não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente. Não deixa o medo entrar no teu coração, de alguma maneira não temas, guarda o teu coração, fica firme, só crê. E Jesus ressuscitou a filha dele. Quando Jesus vinha vindo andando por cima da água e uma tempestade açoitava o barco dos discípulos, eles com medo, gritando, Jesus grita, não temam, sou eu. Muitas vezes a Bíblia diz, não temam, não permitam que o medo invada vocês, não permitam que o medo os paralise, não temam. Quando passarem pelo fogo, não vão te queimar. E eu creio que Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam a palavra de Deus e confiaram. Aqui não fala qual foi o tipo de manifestação deles depois que a fornalha foi aquecida 7 vezes, mas eu fico tentando imaginar. Eu fico tentando imaginar os três se olhando. E tipo assim, mas o que ele tem na cabeça? Pois nós acabamos de dizer que nós não vamos se curvar, não vamos nos curvar. Aí ele aquece 7 vezes a fornalha, que diferença faz? A gente não vai se curvar. Não adianta ameaçar. Porque o nosso Deus, ou Ele nos livra da fornalha, ou Ele nos livra na fornalha. Mas Ele nos livra. Amém? Não significa que a gente vai ser livrado sempre dos problemas. Eventualmente nós vamos ter que passar por ele. Mas quando passarmos, o Senhor vai cuidar de nós. Ninguém queria estar passando pelo que estamos passando. Ninguém projetou isso. O nosso objetivo de mais profundo em 2020 era completamente diferente. A gente queria estar indo para o congresso, fazendo os encontros, os retiros, aleluia, e vamos mais profundo. Mas o Senhor tinha um projeto um pouco diferente. Vocês querem mais profundo? O desafio vai ser maior. Diante desse desafio, como vocês vão se comportar? A ameaça é real. Cada dia, as notícias vão aumentando. É como se o fogo da fornalha fosse aquecendo. E aquilo, de alguma maneira, vai tentando desestabilizar a nossa fé. E vai aumentando os números, e vai aumentando os números, e é mais gente infectada, e de alguma forma, isso vai levando as pessoas a um clima de medo. E de novo eu digo, não sejam irresponsáveis, levianos, imprudentes. Precisamos tomar todos os cuidados, por isso que a gente está aqui de máscara,
com distanciamento, com álcool, fazendo tudo como deve ser. Só estamos aqui porque foi permitido estar. Agora, independente disso, o nosso comportamento nessa geração vai ser glorificar o nome do Senhor e fazer com que a nossa fé viralize de forma a atingir muito mais gente do que o vírus do medo. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Qual foi então o desfecho dessa história? Verso 20: depois de a fornalha estar aquecida 7 vezes mais, Daniel 3:20 diz assim: e mandou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram amarrados, vestidos com suas capas, túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Entretanto, porque a ordem do rei era urgente e a fornalha estava excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Gente, pensa na situação. O rei manda os seus homens mais fortes amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançarem dentro da fornalha de fogo, e diz a Bíblia: entretanto, porque a ordem do rei era urgente e a fornalha estava excessivamente quente, aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha caíram mortos com o calor que ela estava produzindo. Mas o rei olha para dentro da fornalha e diz: não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Como eu vejo lá dentro 4 homens e um deles é semelhante ao Filho dos deuses. O Senhor veio na fornalha para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Acompanha comigo, verso 24. O rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Ele falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam para o rei: certamente, ó rei. Verso 25, e respondeu dizendo: eis que eu vejo 4 homens soltos andando dentro do fogo, e não há lesão neles, e a aparência do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aí o rei se aproxima da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam da fornalha. E diz a Bíblia que eles saíram, e nem cheiro de queimado tinha nos seus cabelos. E se eles tivessem se curvado? E se eles tivessem dito assim: não, mas Deus conhece o meu coração, eu vou me ajoelhar aqui, mas Ele sabe que na verdade é só por fora. Não, eu por dentro eu estou confiando no Senhor. Não. Senhor, também eu não vou ser imprudente, né? Eu não vou agora, a fornalha está ali, né, Deus? O rei está ameaçando aqui, o Senhor sabe do meu coração, né? Vou só dar uma prostradinha. E se eles tivessem se prostrado? E se Davi tivesse dito: não, isso não é assunto meu, eu só vim trazer a marmita, vou voltar e vou cuidar das minhas ovelhinhas, afinal de contas, foi isso que Deus me chamou para fazer? Vou cuidar das minhas ovelhinhas, eu não vou enfrentar gigante nenhum. E se Esther tivesse dito: não, eu não vou entrar lá na presença do rei, vai que ele me mata. E aí sabe o que a gente percebe? Que cada pessoa que tem um chamado de Deus foi chamada numa geração para se posicionar, para fazer com que a vontade de Deus fosse feita diante dos desafios e obstáculos que se apresentam, sejam eles reais, profundos, genuínos e que corram risco de vida, mas que a vontade do Senhor seja exaltada no meio do perigo. A fé deles viralizou de tal forma que o decreto foi mudado. Lê comigo, verso 28. Daniel 3:28 diz assim: Nabucodonosor falou dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e resgatou seus servos, os quais confiaram nele, pois eles desobedeceram o decreto do rei e entregaram seus corpos para que não servissem nem adorassem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. O reconhecimento veio de alguém que não conhecia o Senhor.
O rei que tinha se levantado contra, o rei que alguns minutos atrás tinha falado, cheio de ousadia: se vocês não se curvarem diante da minha estátua, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. Agora estava dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque enviou o seu anjo e não permitiu que eles fossem afetados, porque confiaram nele. E se eles tivessem se curvado? Sabe o que aconteceria? Ninguém ia ficar sabendo do poder sobrenatural desse Deus. E se eles tivessem se curvado diante da ameaça do rei? Agora eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Eles tivessem dito: Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Então a gente vai se curvar aqui, mas é só por fora. Como é que o rei ia sair? Satisfeito? Confiante? Mas eles olharam para o rei e disseram: fica tu sabendo, ó rei, o nosso Deus tem poder para nos salvar da fornalha e das tuas mãos. E se ele quiser, ele nos salva, mas se ele não quiser, então nós vamos morrer, mas nós não vamos nos curvar. Agora, depois do milagre de Deus, o próprio rei diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles confiaram nele e não se curvaram. E eu vou dizer uma coisa para você: todos aqueles na minha geração que não conhecem a Deus, eu quero que conheçam através da minha vida, e quero que um dia eles possam dizer: bendito seja o Deus dele. A gente precisa saber para o que nós fomos chamados e qual deve ser o nosso comportamento na geração em que nós estamos. O decreto foi mudado. Verso 29: entretanto, o rei continua, depois de declarar que Deus tinha resgatado seus servos que confiaram nele, no verso 29, Nabucodonosor continua dizendo: entretanto, por mim é feito um decreto. Mudou o decreto. Qual era o decreto inicial? Todo aquele que não se curvar vai ser lançado na fornalha. Qual é o novo decreto? Que todo povo, nação e língua que falar blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja feito em pedaços, a sua casa seja reduzida a escombros, porque não há nenhum outro Deus que possa livrar como ele. E fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. O nosso Deus muda decretos para glorificar o seu próprio nome. A fé deles viralizou. Como que um reino inteiro ficaria sabendo do poder de Deus? Ainda que eles saíssem igual doido, pregando o evangelho, pregando a mensagem, pregando a respeito desse Deus, para todo o reino eles não conseguiriam, mas por causa de uma atitude de fé, um decreto foi mudado e todo o reino ficou sabendo do poder desse Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e por mim é feito um decreto que todo aquele que blasfemar contra o Deus deles, a sua casa vai ser transformada em escombros, porque não há nenhum outro Deus que salva como esse Deus. Um reino inteiro ficou sabendo, viralizou a fé deles, de maneira que atingiu muita gente por causa da postura que eles tiveram. Queridos, nós precisamos encharcar as pessoas de confiança. Nós precisamos contaminar as pessoas com a fé. Nós precisamos espalhar a boa mensagem de que o nosso Deus é poderoso e que Ele sim tem poder para nos livrar de qualquer fornalha. Se Ele quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, então nós vamos morrer. Mas nós não vamos negá-lo de jeito nenhum. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Então o meu objetivo nessa noite é incentivar você de alguma forma a compreender que Deus sabe de todas as coisas. A ameaça é real e ela está aí. Não vamos brincar em ser imprudente. Porém, o nosso Deus é poderoso para nos livrar. E nós vamos
glorificar e exaltar o nome dele. Se algum vírus tiver que chegar na minha casa, eu já disse isso para o Senhor. Senhor, se algum vírus tiver que chegar na minha casa, não vai ser o do medo, porque já chegou e eu me assustei e não quero mais sentir isso. Se algum vírus tiver que chegar na minha casa, que seja o vírus, mas eu confio que Deus é poderoso para me livrar de toda a fornalha. Se Ele quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, então eu vou morrer, mas eu não vou negar Ele de jeito nenhum. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Da intercessão também pode orar, pode interceder, que é bom. Mas quero chamar aqui o pessoal do louvor. Feche seus olhos. E nós estamos reunidos para exaltar e glorificar o Teu santo nome com fé, com ousadia, contagiando as pessoas com a nossa fé. Os povos se curvam. Aleluia. As bocas se abrem. As mãos se levantam. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Você pode levantar suas mãos e dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As bocas se abrem. As mãos se levantam. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Declare com fé, para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Exalte a esse Deus no meio da tempestade. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. O Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Declare isso, diga, a Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça, igualdade, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. bondade e fidelidade. A Tua igreja. A Tua igreja te adora. Declare com fé, a Tua igreja te adora. A igreja te adora. Em meio a um problema real, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Diga com fé, igreja, para dizer que Tu és o Senhor. Vamos marchar com ousadia, coragem e fé. Que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. aleluia, a Tua igreja te adora, Senhor.